Você já viu um herói que aceita a própria morte como parte do jogo? Jin-Woo, o protagonista de Solo Leveling, faz exatamente isso. Ele não é só um caçador overpower que derruba monstros gigantes com um estalar de dedos. Ele é o reflexo vivo de uma filosofia milenar, o estoicismo. E a melhor parte, o que ele faz no anime você pode aplicar na vida real, mesmo sem um sistema de níveis ou espadas sombrias. O estoicismo nasceu na Grécia Antiga, mas parece que foi feito sob medida para os fãs de animes e games. É sobre viver com propósito, controlar o que está ao seu alcance e não pirar com aquilo que foge do controle. É sobre ter calma no caos. Parece familiar? Então, fica comigo, porque hoje você vai entender como a mente de um verdadeiro caçador pode te ensinar a dominar seus próprios monstros, internos e externos. Antes de Jin-Woo se tornar um dos personagens mais temidos de Solo Leveling, ele era só um caçador mais fraco de todos, literalmente. Um rank E, humilhado por todos, quase morrendo em cada dungeon. E mesmo assim, ele continuava lá, dia após dia. Isso já diz muito. O estoicismo ensina que a gente deve aceitar o que não pode mudar e agir sobre o que está ao nosso alcance. Jin-Woo sabia que não era forte, sabia que cada dungeon podia ser sua última, mas mesmo assim ele entrava, porque precisava sustentar a família, porque fugir não era uma opção. Isso não é ser burro, isso é ser estoico. O herói que não precisa de glória, só de propósito. Agora, imagina acordar um dia e perceber que tudo mudou. Que você agora tem um sistema interno onde pode subir de nível, ganhar habilidades e ninguém mais está no seu caminho. Isso acontece com Jin-Woo depois do incidente do Templo de Cartanon. A maioria das pessoas enlouqueceria com esse tipo de poder, mas ele não. Ele continua em silêncio, treina, estuda, escolhe suas batalhas com cuidado. Marco Aurélio, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia que o verdadeiro poder revela o caráter. E Jin-Woo mostra que mesmo quando tudo muda ao seu redor, sua essência permanece a mesma. Ele não grita ao mundo que ficou forte, ele mostra isso em ações. Essa é a primeira lição histórica que o anime entrega de bandeja. O verdadeiro mestre não precisa provar nada, ele só precisa agir. E se você olhar com atenção para a trajetória dele, vai perceber que suas escolhas não são movidas por emoção ou sede de vingança. Ele não busca o poder por ego, mas por necessidade. Ele não quer ser o mais forte do mundo, ele quer ser forte o suficiente para proteger o que ama e isso muda tudo. Um estoico não deseja a glória, deseja a paz. E a paz, nesse caso, exige força, mas uma força disciplinada, contida, como um guerreiro que carrega sua espada, mas só a desembainha quando realmente precisa. Lembra da cena em que ele enfrenta o Cavaleiro de Sangue? Não foi só uma luta física, foi uma batalha de postura. Enquanto o inimigo exalava arrogância, Jin-Woo permanecia calmo. Isso é o que Epicteto ensinava. Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E a reação dele? Silenciosa, estratégica, implacável. Outro ponto de destaque é quando ele começa a criar seu exército de sombras. Em vez de se cercar de aliados humanos, cheios de vaidade e interesses, ele confia em criaturas leais que ele mesmo reviveu. Isso não é só uma escolha tática, é simbólica. Jin-Woo literalmente dá nova vida àquilo que antes estava morto. Uma metáfora perfeita para quem transforma fracasso em força, dor em aprendizado. E quanto à solidão dele? Já reparou que Jin-Woo passa boa parte da trama sozinho? Ele não é antissocial, ele é centrado. Ele sabe que a evolução exige silêncio, isolamento e reflexão. Os estoicos se retiravam do barulho do mundo para ouvir a própria razão. E Jin-Woo, mesmo em meio a batalhas épicas, vive em constante contemplação. Cada escolha dele é medida. Ele não se apressa. Ele não reage por impulso. Ele calcula, age e avança. Você também pode fazer isso. Não precisa enfrentar formigas gigantes. Basta enfrentar suas distrações, sua necessidade de aprovação, sua dependência de conforto. Porque, convenhamos, viver no piloto automático é fácil. Mas viver com consciência,
Isso é só para os fortes. E o estoicismo não é uma filosofia de meditação zen, é uma filosofia de guerra, guerra contra o caos interno. Voltando ao anime, tem um momento incrível em que Jin-Woo encontra um inimigo que tenta provocá-lo, insultá-lo, fazê-lo perder o controle, mas ele não cai. Ele simplesmente responde com o que é necessário, sem exagero, sem cena. Isso é domínio, isso é autocontrole, isso é força bruta de espírito. E vamos falar das perdas? Jin-Woo perde pessoas importantes. Ele sente dor, ele sofre, mas ele não se destrói. Ele usa a dor como lembrete, como bússola. Ele se torna mais forte, não para se vingar, mas para impedir que aquilo aconteça de novo. Isso é diferente, isso é maturidade. O estoico não apaga o passado, ele honra o passado com ações no presente. E se você ainda acha que filosofia é papo de velho grego ou de intelectual chato, pense bem. Você já consome filosofia toda vez que vibra por um personagem como Jin-Woo, toda vez que se inspira em alguém que não desiste, que não abaixa a cabeça, que não se vende. Isso é filosofia em forma de narrativa, é sabedoria disfarçada de anime. E talvez seja isso que torne Solo Leveling tão poderoso. Ele fala a verdade sem parecer um sermão. No final, Jin-Woo entende que o maior inimigo nunca foi um monstro, um portal ou um chefe final. Foi o próprio ego, a tentação de usar o poder de forma leviana, o medo de perder, o desejo de controlar tudo. E quando ele vence isso, ele se torna invencível. Não porque ninguém pode derrotá-lo, mas porque ele não precisa mais vencer para ser pleno. E se você quer levar tudo isso para sua vida, comece assim. Aceite o que você não pode mudar hoje. Use isso como treino. Treino de paciência, treino de foco, treino de tolerância. Depois, escolha suas batalhas. Aprenda a dizer não. Reflita antes de agir. Seja estratégico. Seja como Jin-Woo, firme, mas flexível. Calmo, mas letal. Silencioso, mas presente. E acima de tudo, sinta a dor. Não fuja dela, não anestesie. Encare, porque é exatamente nesse ponto que o estoicismo e o universo dos animes se encontram, na dor que transforma, no caos que ensina, na luta que molda. Se esse vídeo te fez pensar, me conta aqui embaixo, qual momento do Jin-Woo te fez refletir sobre a sua própria vida? E se você quiser continuar essa jornada filosófica pelos animes e games, já sabe, o próximo vídeo do Nerd Pensador te espera, e eu te garanto que você não vai ver seus personagens favoritos da mesma forma depois disso.